Olá, crianças! Hoje nós vamos falar de um livro muito precioso que Deus deixou para nós, a nossa Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Por que essa divisória? O Primeiro Testamento fala sobre o povo de Israel e as grandes obras de Deus. E o Segundo Testamento vai do nascimento de Jesus em diante. Então, vou falar para vocês sobre o Primeiro Testamento. Ele tem 46 livros e o primeiro livro é Gênesis. Gênesis, que significa princípio, início de tudo. E em Gênesis 1 começa com a criação do mundo. Vocês sabem qual a maior coisa que existe no mundo? Um elefante, um mar. O mar é bem maior do que um elefante, né? E a menor coisa? A menor coisa? Uma formiguinha? Não. Ainda existem coisas menores do que uma formiguinha, que possamos ver só com microscópios. Então, a Terra era sem forma, vazia, muito escura, uma imensidão de escuridão. E Deus resolveu mudar isso. E aí, em Gênesis 1:31, Deus fala que viu que tudo o que havia criado e feito era muito bom e maravilhoso. No primeiro dia, Ele separou as trevas da luz e deu o nome da luz de dia, das trevas de noite. No segundo dia, Deus separou a parte superior da inferior e deu o nome da parte superior de céu e a parte inferior de mar. No terceiro dia, Deus fez a separação da terra seca e criou todas as árvores frutíferas, todas as flores, tudo, e ordenou que elas se multiplicassem. No quarto dia, Deus iluminou o céu com as estrelas e fez a lua e o sol, e ordenou que a lua governasse a noite e que o sol governasse o dia. E Deus viu mais uma vez que tudo ficou muito, muito bom. No quinto dia, Deus criou as aves do céu, todos os tipos de aves, muitas aves, e todos os tipos de peixes, muitos tipos de peixes, e ordenou que eles se reproduzissem, se multiplicassem e muito. No sexto dia, Deus fez os animais domésticos, os animais selvagens, e criou uma coisa muito especial, o homem e a mulher. Criou eu, você, papai, a mamãe, os coleguinhas, para juntos crescermos em obediência a Deus, em conhecimento de Deus. Como crescermos na presença de Deus? Lendo a nossa Bíblia, rezando, indo à missa com a nossa família. No sétimo dia, Deus descansou. Ele descansou. E nós devemos descansar no Senhor. Confiar no Senhor que tudo que a gente precisar, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Confiar no Senhor, glorificar o Senhor, para que possamos descansar na sua presença. Não há nada melhor do que descansar na presença do Senhor. E Deus criou o jardim do Éden para o homem e a mulher ficar lá. Nesse jardim tinha todos os tipos de frutas, tudo em quanto é qualidade de fruta,
Aí ele criou o homem primeiro e deu o nome de Adão. E a sua esposa, né, a mulher, deu o nome de Eva. E eles não precisavam fazer nada. Não precisavam plantar, não precisavam mexer na terra, porque lá no Jardim do Éden tinha todos os tipos de frutas. Eles tinham tudo para sua alimentação. Então eles viviam no paraíso. Mas tinha uma árvore de uma fruta que Deus falou para Adão e Eva: essa árvore, essa fruta vocês não podem comer. E um dia a Eva, passeando pelo jardim, encontrou com uma serpente. Uma serpente. E a serpente falou: Eva, por que vocês não podem comer do fruto desta árvore, Eva? E Eva respondeu para a serpente: Deus disse que não podemos comer desse fruto dessa árvore. Aí a serpente: ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam do fruto dessa árvore, porque vocês vão abrir seus olhos, vocês vão ser igual a ele. E aí vocês vão ser iguaizinhos a ele. Por isso que ele não quer que vocês comam dessa fruta. E a serpente foi embora. E Eva ficou pensativa, e resolveu comer do fruto da árvore. Foi lá na árvore, apanhou o fruto e comeu. Tem mais. E ainda deu para o Adão comer ao fruto. E eles comeram do fruto. E imediatamente eles abriram seus olhos e viram que estavam nus. Aí ficaram com vergonha. Correram e tamparam seus corpos. De vergonha que eles ficaram. Eles tamparam com folhas de árvores. Que eles ficaram com vergonha. E todos os dias Deus vinha visitar Adão e Eva. E Deus chamou: Adão, Adão, onde você está? E ele estava escondido, porque ele estava com vergonha. Aí Deus chamando: Adão, Adão, onde você está? E ele apareceu. Aí Deus falou assim: vocês comeram do fruto proibido. E Adão disse para Deus: nós te desobedecemos. Nós comemos o fruto proibido. A serpente fez com que Eva comesse da maçã. Então, Deus disse para Adão, para Eva e a serpente que eles seriam punidos. E ele puniu. Ele puniu a serpente e disse para ela que ela comeria o pó do chão, que ela se arrastaria pelo resto dos seus dias e que ia criar inimizade entre ela e a descendência da mulher. E o Adão, ele disse para Adão e Eva que ia expulsá-los do paraíso e que a partir daquele dia o Adão teria que trabalhar, limpar a terra, plantar para comer. De nada mais eles poderiam ajudar eles. E a Eva? A Eva se sujeitaria ao marido e sentiria as dores do parto. E aí Deus disse para eles que eles seria expulso do paraíso. Deus foi lá. Deus foi, fez vestes de pele de animais para eles poderem ir embora. Ele fez as vestes de peles de animais para eles e disse para eles irem embora. Por que que eles não poderiam ficar no Jardim do Éden? No Jardim do Éden tem a árvore da vida. E eles cometeram um pecado. E Deus não queria que eles vivessem eternamente no pecado. E Deus pegou, se eles ficassem no paraíso, eles iam comer da árvore da vida. Eles iam viver eternamente no pecado.
Por isso Deus os expulsou do paraíso. Disse para eles que a partir daquele dia eles fossem embora do paraíso e que trabalhassem para viver, para se cuidar. Então, crianças, foi dessa forma que o pecado entrou no mundo. Pode o pecado ficar dentro do nosso coração junto com Deus? Não pode. Não tem como Deus viver no mesmo espaço com o pecado. Então, temos que pedir a Jesus que limpe o nosso coração, que nos mostre as coisas boas, que nos ensina a ser bons e seguir Deus. Bom, crianças, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles ainda viveram muitos anos, tiveram muitos filhos, muitos netos, bisnetos, tataranetos. E dessa geração nasceu um homem chamado Noé. E agora, em Gênesis 6, versículo 5, eu vou ler para vocês. Javé viu que a maldade do ser humano crescia na terra, e todo o projeto do coração dele era sempre mau. E Javé arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a terra, e seu coração ficou triste. E Javé disse: vou eliminar da superfície do solo o ser humano que criei, desde o ser humano até os animais domésticos, até os bichinhos e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, alcançou a graça diante de Deus. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus disse: então, Noé, para mim chegou o fim de tudo, o que é carne, pois por causa deles a terra está cheia de violência. Vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa e você vai dividi-la em compartimentos e calafetar com pinche, por dentro e por fora. A arca deverá ter as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento e 25 de largura e 15 de altura. No alto da arca, faça como um arremate a clarabóia de meio metro. Deus, mandou Noé fazer uma arca, construir uma arca, para ele salvar ele e a família dele, porque ele viu graça diante do Senhor. Noé era um homem fiel, um homem bom, justo, e Deus deu uma oportunidade para ele. Mandou que ele construísse uma arca e que ela afetasse ela bem, para a água não entrar, porque haveria um grande dilúvio. E Noé começou a construir a arca. Noé levou 100 anos para construir a arca. Por quê? Porque Noé não tinha máquinas, não tinha pregos, não tinha martelo, serrote, então ele teve que inventar as próprias ferramentas, inventar os próprios pregos para construir a arca. Ele e a sua família levou 100 anos e a arca ficou pronta. E aí, nesse dia, e Deus havia falado também, para Noé, que era para colocar a família dele dentro da arca e um casalzinho de animal de cada espécie. Quando a arca ficou pronta, Noé não precisou chamar os bichinhos. Eles vieram de 2 em 2. Aí veio a girafa para entrar na arca, ela entrou. Veio o porquinho, o leão, as vaquinhas, os cavalinhos, os gatinhos, os hipopótamos, o tigre, o
o elefante, os passarinhos, e os cachorrinhos. E aí, Noé entrou na barca, né? E os seus 3 filhos, Noé com a sua esposa e os seus filhos com as suas esposas, entraram na barca. E Deus veio e fechou a barca. E começou a chover. Chover, tsh, muita chuva, tsh, tsh. E choveu 40 noites e 40 dias. E a barca ia para lá e para cá, porque ela não tinha leme. Quem dirigia a barca, quem governava ela era Deus, a mão de Deus governava a barca, que não tinha leme. E aí choveu 40 noites e 40 dias. Tsh. Aí parou e se passaram muitos meses. E Noé soltou uma pombinha para ver como que estava. E a pombinha voou e voltou. E Noé esperou mais uma semana e soltou a pombinha novamente. E ela voou. E aí ela voltou com um galinho verde no bico. E Noé entendeu que as copas das árvores já estavam aparecendo. E Noé pegou, esperou mais uma semana e soltou a pombinha. E ela voou e não voltou. E Noé entendeu que as águas já tinham abaixado e que a arca já podia se atracar. E Deus levou a arca em direção ao monte e atracou. E aí Noé desceu com todos os bichinhos. Desceu um por um. Foi descendo todo mundo. Desceu da arca, né? Todos desceram e foram andar. Desceram os filhos de Noé, as esposas, tudo. E Noé fez um altar para o Senhor. Ele fez esse altar para agradecer ao Senhor por ter salvo a sua família. Ele fez esse altar e agradeceu ao Senhor por ter salvo a sua família. E aí Deus ficou muito feliz com Noé. Deus ficou muito feliz com Noé pelo seu agradecimento e fez um acordo com Noé. Ele disse, e esse acordo é representado por um arco. E ele disse assim, que nunca mais na terra choveria tanto igual aquele dilúvio. Que esse arco representava um acordo, que não haveria mais chuva, muita chuva. Então, todas as vezes que vocês verem no céu o arco-íris, saiba que é um acordo, é uma aliança que Deus fez com Noé, para que nunca mais chovesse tanto na terra. E assim, Noé nos mostra que vivemos em obediência a Deus, ser fiel a Deus. A gente só tem a ganhar, né, crianças? Bom, aí em Gênesis 11, né, a descendência de Noé começa a crescer, cresce muito, mas muito mesmo. E o povo começa de novo, né, com a soberba, com o orgulho. É onde acontece o episódio da Torre de Babel, que as pessoas tentam construir uma torre para chegar no céu, querendo ser melhor do que Deus, né? E que Deus faz com eles nesse episódio da Torre de Babel? Confunde eles com os idiomas. E é nessa época que nascem vários idiomas. E em Gênesis 12 acontece o chamado de Abraão.
Abraão também foi um homem muito obediente, um homem amigo de Deus, fiel a Deus. E Deus diz para Abraão: Javé disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei quem abençoar você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todos os clãs dos solos serão abençoados. Abraão partiu como Javé tinha mandado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que juntaram e os seres que adquiriram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. E aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Javé apareceu a Abraão e lhe disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu aí um altar a Javé, que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha, oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando em Betel a oeste de Ai, a leste. E construiu para Javé um altar e invocou o nome de Javé. Depois, de acampamento em acampamento, Abraão foi para Negueb. Vocês que não sabem o significado do nome Javé, Javé significa Deus. E Abraão, né, um homem muito bom, fiel a Deus, obedeceu a Deus e foi para Canaã, né, a terra prometida. Abraão pegou sua esposa Sara e seu sobrinho Ló e foi para a terra prometida. Foi para a terra prometida. Ele tinha 75 anos. E Deus prometeu, né, aumentar a descendência dele por gerações e gerações. Mas ele estava velho. Como que ele ia ter filhos? Mas Deus prometeu. E quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, eles tiveram um filho, Isaque. E Abraão era muito obediente a Deus. E vocês, crianças, estão sendo obedientes? Obedientes ao papai, à mamãe? O que Abraão nos ensina é sermos obedientes. E ele nos ensina também que nesses tempos tão difíceis, que não podemos sair para tomar um sorvete, encontrar os amigos, a gente tem a força em Deus, né? E continuando, Abraão teve o seu filho Isaque. E aí Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero uma coisa de você. E Abraão, né, responde para Deus e Deus diz para ele: eu quero que você sacrifique o seu filho. E Abraão ficou sem entender, porque era muito triste sacrificar o próprio filho. Mas ele obedeceu, ele era obediente a Deus, ele amava a Deus, ele era chamado de amigo de Deus. Então, Abraão pegou, juntou tudo que precisava, né? A lenha, o fogo, a faca, né, para sacrificar seu filho. E aí pegou Isaque e foi para a terra, para onde? O lugar que seria o sacrifício, que Deus ia mostrar para ele, e ele foi. Aí chegou lá, no local do sacrifício, Abraão colocou a lenha, colocou seu filho Isaque, o fogo, né? Colocou fogo na lenha e colocou seu filho Isaque lá. E pegou a faca. No momento que Abraão pegou a faca para sacrificar seu filho,
aparece um anjo. E o anjo chama: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus viu o seu coração. Viu que você o ama, que você é amigo dele. E aí, o Abraão pegou um animal lá e sacrificou no lugar do seu filho. E Abraão nos ensina. Com isso, Abraão nos ensina a sermos obedientes. A ter paciência com tudo, né? E ser fiel a Deus. Como podemos ser fiel a Deus? Lendo a nossa Bíblia, orando, buscando Deus, indo à missa com a nossa família, rezando com a nossa família em casa. É assim que buscamos a Deus. E aí, crianças, depois Abraão teve 2 filhos. Isaac, né, que era o filho da promessa, e Esaú. E Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó teve muitos filhos, 12 filhos. Sabe? Ele teve 12 filhos. E entre os filhos, ele teve um, chama o José. José do Egito. Chamado de José do Egito. Aí, bom, os irmãos de José não gostavam muito dele, porque ele nasceu na velhice. E o pai deles, né, o Jacó, gostava muito de José. E José era doido com uma túnica nova. E Jacó deu uma túnica nova para José, toda colorida. Olha para vocês verem como que a túnica dele é diferente dos irmãozinhos dele. Toda colorida, toda linda. E os irmãos ficaram com muita inveja de José. E José já estava rapazinho, queria ir com os irmãos pastorear as ovelhas, mas o pai tinha medo. Mas até que Jacó deixou José ir com os irmãos pastorear as ovelhas. Só que os irmãos não gostavam de José, não queriam levá-lo. E aí eles acordaram bem cedo e saiu antes de José. Só que quando José viu, eles já tinham saído. E José foi atrás dos irmãos. E aí, os irmãos estavam todos lá, sentados, né, pastoreando as ovelhas lá, olhando, fazendo os trabalhos, né? E eles veem José chegando. E aí, eles começam a conversar entre si. O que nós vamos fazer com José? A gente não gosta dele. O que a gente vai fazer com ele? Aí resolveram matá-lo. Só que um dos irmãos, né, o irmão mais velho, achava errado fazer isso. O pai dele, né, ia ficar muito triste. Aí o irmão mais velho deu uma ideia de jogá-lo num poço que tinha lá, numa cisterna. E aí os irmãos pegaram José, né, para jogar no poço. E falaram assim: mas o que a gente vai falar para o nosso pai? Aí um deles falou assim: já sei, a gente pega a túnica dele e leva para o nosso pai e fala que ele morreu, que algum bicho deve ter comido ele, que a gente achou só a túnica. E assim fizeram. Tiraram a túnica dele e pegaram José e jogaram no poço. O irmão mais velho, né, tinha a intenção de depois ir lá e salvar o José. Só o que acontece? Aparecem uns mercadores. O que é mercadores? Pessoas que vendem as coisas, saem vendendo as coisas nas ruas e comprando também. E aí eles resolveram vender José. E eles venderam José, tirou ele do poço e venderam para os mercadores. E aí José foi para o Egito. José virou escravo lá no Egito, trabalhando lá, né? E um dia ele foi acusado de roubo. E ele foi parar na prisão. E lá na prisão tinha um padeiro e um cozinheiro lá junto com ele. E o padeiro e o cozinheiro tiveram sonhos. E José decifrou os sonhos deles. E o padeiro havia prometido de quando saísse de lá ia pedir o governante, né, para tirar ele. Mas o padeiro não cumpriu a sua promessa. Aí, bom, o faraó sonhou, teve um sonho de
com 7 vacas gordas e 7 espigas de milho bem granadas. O que é granadas? Bem cheia de milho. E depois ele sonhou novamente com 7 vacas magras e 7 espigas de milho xoxas, sem nada, sem um milho. E ele ficou encucado com o sonho e chamava todo mundo e ninguém conseguia decifrar o sonho do faraó. E aí José estava na cadeia, né? E ele decifrava. O padeiro lembrou e contou para o faraó. E o faraó mandou trazer José. E José decifrou o sonho do faraó, que era as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho granadas representavam 7 anos de farturas no Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas xoxas representavam 7 anos de fome. E o faraó contratou José. Você vai ser o meu governador. E durante 7 anos, José guardou tudo nos celeiros. Tudo que colhia, ele guardava. Estocou muita comida. E aí veio os 7 anos de fome. E a fome começou por toda a terra. E começou também lá na família de José. Começou a faltar comida. E os irmãos de José sabiam que no Egito, né, o governador estava vendendo comida. E eles foram para o Egito. E chegou lá no Egito. José, quando viu os irmãos, os reconheceram. Então, crianças, a história de José é bem longa e bem bonita. Depois vocês pedem o papai e a mamãe para lerem para vocês. E aí José resolveu perdoar os irmãos por tudo aquilo que eles fizeram e vendeu a comida para eles e falou com eles quem ele era, né, que era o irmão e tal. Aí José trouxe o pai Jacó e os irmãos para morar no Egito. E vieram muita gente, né? O povo de Israel mudou para o Egito. E foi aí, nessa época, né, que o povo de Israel mudou para o Egito e viveu muitos anos, mais de 400 anos no Egito como normal, sem ser escravo, sem nada. Desses 400 anos, uns 150 anos mais ou menos, eles foram escravizados, explorados. Eles viraram escravos do faraó. Porque depois que José morreu, sua família morreu, eles viraram escravos do faraó. Nessa época que nasce o escolhido de Deus, nasce Moisés. Moisés nasce para libertar o povo. E Moisés nasce numa época em que o faraó estava mandando matar todos os meninos da terra. E aí, do povo hebreu. Todo menino que nascesse, matava. E Jequebel, a mãe de Moisés, era uma mulher muito corajosa. E ela mostra pra gente a coragem de salvar o filho. E ela teve Moisés. Na intenção de salvar Moisés, Jequebel pega uma cestinha, arruma ela bem arrumadinha, bem fechadinha, coloca o bebezinho Moisés na cesta e coloca no rio. E aí lá no rio, ele começa, né? E ela põe a filha dela para tomar conta de Moisés, para ver o que vai acontecer com o bebezinho no rio. E a filha do faraó estava lá, se banhando no rio. E as suas servas também. Quando elas escutaram um choro de criança. E aí as servas viram a cesta, né, andando dentro da água, e pegaram a cestinha e mostraram para a filha do faraó. E a filha do faraó não tinha filhos, tinha vontade de ter filhos. Ela pegou e falou, eu vou criar essa criança. Aí a irmã de Moisés, a irmã mais velha, diz para a filha do faraó, eu sei de uma mulher que está no meio dos hebreus que está tendo leite. Aí a filha do faraó levou o bebezinho, né, o Moisés, até a própria mãe dele e deixou com ela, para ela amamentá-lo, cuidá-lo dele até uma certa idade.
Aí quando Moisés chegou numa idade que já não amamentava mais, que já comia sozinha, a filha do faraó levou ele para morar no palácio. E criou Moisés dentro do palácio. E Moisés aprendeu a ler, a escrever, aprendeu muitas coisas. E viveu lá no palácio. Até ficar grande, virou homem, né? E um certo dia, o senso de justiça de Moisés começou a aparecer. Moisés começou a ficar indignado com tudo aquilo que acontecia, né? A escravidão. E vendo um soldado, né, batendo numa mulher lá, ele partiu para cima do soldado, quis matá-lo. Aí ele teve que fugir do palácio. E Moisés fugiu para bem longe, para o deserto. E lá no deserto ele conheceu sua esposa. E casou-se, e lá teve o chamado de Deus. No meio de uma sarça ardente, o que é uma sarça ardente? Um fogo. Moisés viu um fogo lá na montanha e foi lá ver o que era aquele fogo. Aí chegou lá, era Deus, era a terra santa, solo sagrado. E Deus disse para Moisés: Moisés, volta para o Egito e liberta o meu povo da escravidão. E Moisés disse: Deus, eu não sei como fazer isso, eu não sei como falar, não consigo falar. E Deus disse para ele: vá, chama seu irmão Arão e vá libertar o meu povo da escravidão. E Moisés, obediente, chamou Arão e foi. Voltou para o Egito para salvar o povo de Deus, o povo de Israel. Bom, crianças, aí Moisés e Arão, né, vai até o faraó para poder pedir o faraó para libertar o povo de Deus. No capítulo 5, versículo 1 e 2, depois disso, Moisés e Arão foram dizer ao faraó: assim diz Javé, o Deus de Israel, deixe meu povo partir, para que me celebre uma festa no deserto. E o faraó respondeu: quem é Javé? Para que eu obedeça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço Javé, nem vou deixar Israel ir. Aí Moisés, né? Moisés e Arão vão até Deus, né, e diz a ele que o faraó está irredutível e não vai deixar o povo partir. E aí Deus manda Moisés e Arão novamente procurar o faraó. E Moisés e Arão vai procurar o faraó e pede o faraó para libertar o povo de Deus. E o faraó, com o coração duro, não quis. E eles voltam até Deus e Deus vai falar com eles. Então, Arão vai bater o seu cajado na terra, no rio, e toda a água do Egito vai ficar puro sangue. A primeira praga que Deus manda para o faraó virar sangue, e a água se transforma toda em sangue. Imagina tomar uma água cheia de sangue, tomar banho na água com gosto de sangue. Como que ia fazer comida? Como que ia tomar a água? E aí, Deus manda, né, Moisés e Arão ver com o faraó se ele ia libertar o povo. Mas mesmo com a água cheia de sangue, o faraó não liberta o povo. O Moisés com Arão vai lá, né, ver se o faraó vai libertar o povo, que aí a água volta ao normal. E o faraó fala assim: clama teu Deus para a água voltar ao normal, que eu vou libertar o povo. E aí, liberta nada, ele endurece o coração novamente, fica com o coração duro. E Arão e Moisés vai conversar novamente com o faraó, e ele não liberta o povo. E Deus manda a segunda praga, que é as rãs. Muita rã, muito sapo. Imagina, gente, você sentado no sofá e aquele monte de sapo pulando em você, pulando ao seu redor.
E assim foi. Muito sapo, muita rã. E aí o faraó chama novamente Moisés e Arão e eles vão lá. E fala assim, pede Deus para retirar todas essas rãs que eu vou libertar o povo. E aí Deus mata todas as rãs. E fica um fedor, um cheiro horrível com as rãs mortas lá. Mas o faraó endureceu o coração. Não libertou o povo de Deus. E aí Deus manda a terceira praga. Essa praga nós todos mundo conhecem. Muitos de nós já teve essa praga. Ele manda piolhos, muito piolho. E o povo ficava só coçando a cabeça. Cheio de piolho, né? Ninguém aguentava mais. E todo mundo cheio de piolho. E o faraó chama novamente Arão e Moisés. E eles vão lá no faraó. E o faraó clama a teu Deus que eu vou libertar o povo. E o que acontece? Nada. O faraó não liberta ninguém. E o interessante é que na primeira, segunda e terceira praga, até o povo de Israel era, acometido a essas pragas. Mas da quarta praga em diante, Deus manda uma quarta praga. E nessa quarta praga, Deus separa o povo de Israel do povo do Egito. Aí, o que acontece? Ele manda muitas moscas, muitos mosquitos. Mas lá, na casa do povo israelita, não tinha moscas. Nenhuma mosca. As moscas só ficavam lá nas casas do povo do Egito. E aí, imagina você comendo, os mosquitos posando no seu prato, e aquela enxame de moscas, e o povo já não aguentava mais. E o faraó novamente chama Moisés e Arão, e eles vão. Eles vão lá conversar com o faraó. Clama a teu Deus que eu vou libertar o povo. E mais uma vez, o faraó não liberta o povo. Endurece seu coração. E Deus manda a quinta praga. A quinta praga, crianças, ele manda, morre todos os animaizinhos. Todas as vacas, os bois, os cachorros, morre tudo. Somente do povo egípcio. Porque o povo de Israel não foi atacado em nada. Aí morre as vacas, as galinhas, que eles comiam galinha, A carne da vaca eles comiam. Os animais que eram cavalo, que serviam para transportar as coisas, morre tudo. E nem assim o faraó abre o coração. E mais uma vez, Moisés e Arão vai até o faraó e nada. E Deus manda uma sexta praga. As feridas. O povo todo ficou cheio de feridas, muitas feridas, e o povo já não aguentava mais. O povo egípcio, todo cheio de ferida, e o povo de Israel, Deus os protegia, não deixava acontecer nada com eles. E mais uma vez, Arão e Moisés vai até o faraó. E nada do faraó libertar o povo de Deus. E Deus já estava ficando, bravo com isso. E aí Arão avisa pro faraó que desta vez a sétima praga, seria uma chuva de pedra. Ele ainda é bom que ele avisa ainda que vai ter a chuva de pedra, muita pedra, que haveria uma destruição. Ele ainda avisa ele, porque ele pode se proteger. E aí vem a chuva de pedra. E destrói tudo. As árvores, destrói tudo. As casas, menos as casas do povo de Israel, Só acontecia isso com os egípcios. E aí, nada do faraó libertar o povo de Deus. E Deus manda a oitava praga.
ele manda para o povo egípcio a oitava praga, que são os gafanhotos. Imagina, gafanhoto destrói tudo, gafanhoto come tudo que vem pela frente. E eles comeram tudo, todas as árvores, comeram tudo, os trigos, tudo que existia lá no Egito, eles comeram. Eles atacaram o povo egípcio, não atacou o povo de Israel. Deus protegia o povo de Israel. E aí, Moisés e Arão vai novamente ao faraó e pede para libertar. E o faraó pede, clama a teu Deus, manda os gafanhotos embora, que eu vou libertar o povo. E aí, Moisés e Arão pedem a Deus para mandar os gafanhotos embora. E nada do faraó libertar o povo. Aí Deus manda mais uma praga. A nona praga, que é a escuridão. 3 dias de escuridão. O povo do Egito ficou em 3 dias em escuridão imensa. E o povo de Israel tinha luz, né? E Deus protegendo eles. E nada. O que acontece? Moisés e Arão vai lá. Pede o faraó para libertar o povo. E nada. O faraó não liberta o povo. E aí, Deus mais uma vez fala com Moisés e Arão que desta vez o faraó ia libertar o povo, porque ia mostrar para ele que ele devia obediência a ele. E Deus manda a 10ª praga. Qual a 10ª praga? A morte do filho primogênito, de todos os primogênitos egípcios. O que significa primogênito? O primeiro filho. E o faraó perde o primeiro filho. E ele o filho morre, seu primogênito morre. E aí o faraó abre o coração, porque no sofrimento, ele estava sofrendo pela morte do seu filho, e ele ficou com tanta raiva, que libertou o povo de Israel. Ele chamou Moisés e Arão e eles foram lá conversar com o faraó, e o faraó, leva esse povo embora, com tudo que vocês quiserem, leva esse povo embora. E aí Moisés pegou o povo de Israel. E o povo de Israel indo embora, e os egípcios davam ouros, pulseiras, davam tudo para eles. Eles queriam ficar livre deles, para ficar livre das pragas. O faraó quis ficar livre de todas as pragas. Então essas são as 10 pragas do Egito. Né? A número 1, que o rio virou sangue. A número 2, os sapos, a infestação de sapos. A número 3, a infestação de piolhos. A número 4, a infestação das moscas. A número 5, a morte dos animais. A número 6, as feridas na pele, né? A número 7, a chuva de pedra. A número 8, a infestação dos gafanhotos. A número 9, a escuridão, que permaneceu 3 dias. E a número 10, a morte do filho primogênito. Bom, e Moisés, né, liberta o povo e vai e atravessa o Mar Vermelho. Deus abre as águas para Moisés atravessar com seu povo. E ele vai até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus entrega para Moisés as tábuas da salvação, que é os 10 mandamentos. O povo deve seguir os 10 mandamentos, que nós também, né, seguimos, e vamos aprender ainda mais na frente sobre os 10 mandamentos. E o povo de Deus, né, anda por 40 anos no deserto procurando a terra prometida, e quando encontra a terra prometida, somente os mais novos é que entram na terra prometida. Por quê? Os mais velhos, ficaram 40 anos procurando a terra prometida, eles falecem. E somente os mais novos conhecem a terra prometida. E Moisés nem chega a entrar na terra prometida, ele só olha e ele morre. E aí ele deixa Josué em seu lugar. E Josué que lidera o povo de Israel, o povo de Deus.
E Moisés, né, deixa no seu lugar Josué. Josué foi muito bom, liderou o povo, conquistou muitas terras. Tem o cerco, né, Jericó, né, que Josué conquista Jericó. Tem as muralhas, né, que 7 dias as trombetas tocaram e as muralhas de Jericó caíram, né? E Josué conquistou muita coisa, mas não treinou ninguém para ficar no seu lugar. E o povo já estava ficando muito mal, muito sem Deus. E aí Josué morre e os juízes começam a governar o povo. E o povo começa a reclamar. Aí vem o profeta Samuel, né, que também governando o povo, e o povo começa a clamar por um rei, porque só Israel que não tinha rei. E o que acontece é que Samuel elege Saul para ser um rei, e ele foi rei durante um tempo, até que Deus elegeu um novo rei, um homem bom, Davi, o rei Davi. E o rei Davi, né, que venceu Golias, um gigante muito grande, o rei Davi fez muitas coisas, viveu muitos anos e cuidou do povo. Até que ele faleceu e deixou seu filho Salomão. Salomão foi muito sábio, fez muitas conquistas, muita coisa boa, mas ele caiu na idolatria, ele esqueceu de Deus. E aí o povo se dividiu em Israel, uma turma passou a viver em Israel, a outra em Judá. E aí os profetas, né, governavam Judá, Israel. Tem a história de Esther, tem Jonas, né, vários profetas, vários livros, as histórias aí. Nessa época, né, que foram escritos os livros de Salmos, de Levíticos, de Cânticos dos Cânticos, foram escritos nessa época. E, bom, aí termina assim, né? Se vocês quiserem, pede o papai e a mamãe para pegar a Bíblia e dar uma lida nos outros livros. A história de Jonas, o profeta, que a baleia engole ele, né? Porque ele não queria obedecer a Deus. Dá uma lida lá para vocês verem. Muito interessante. Tem a história de Esther. E Deus resolve mandar seu filho, né? Porque para nos libertar dos nossos pecados. E agora começa o Novo Testamento, que será no outro final de semana. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima. Tchau!